Oi, gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou falar sobre o sétimo episódio da sétima temporada de The 100, que pra mim foi um episódio muito legal, que trouxe uma revelação bem importante, apesar de não ser muito surpreendente, porque já tinha muita gente falando sobre quem seria o pastor, mas eu acho que foi importante essa história ter se revelado, esse pastor ter se revelado logo agora, porque eu acho que daqui pra frente a coisa só vai melhorar, então foi bom a gente saber logo de uma vez quem é o pastor, pra gente ver essa história se desenvolvendo mais pra frente. Mas antes de qualquer coisa, a gente se inscreve aqui no canal, ativa as notificações, não esquece de deixar o seu like e de compartilhar esse vídeo nas redes sociais de vocês. Bom, gente, eu vou começar falando de Sanctum, porque mais uma vez foi a trama que menos importou ali, que teve menos destaque, mas eu acredito que mais pra frente ela vai ganhar mais força, eu espero pelo menos, porque por enquanto tá sendo uma total perda de tempo, não tá acontecendo nada de muito importante, principalmente nesse episódio que a Indra não apareceu, então eu acho que era a Indra que tava mantendo essa trama de Sanctum ali interessante, mas eu acho que talvez melhore mais pra frente, principalmente com os acontecimentos desse episódio, com as consequências dos acontecimentos desse episódio. A Emori, ela tá preparando uma festa ali de reunificação, porque ela pretende reunir os filhos de Gabriel com os pais deles, que moram ali em Sanctum, e ela pede ali a ajuda do Murphy, porque ela acredita que o Daniel, o Prime que ele representa, também vai ter bastante força ali para acalmar as pessoas, para fazer essa festa dela, essa reunificação dar certo. E ele fala que ele vai estar nessa reunificação, mas antes disso acontecer, ele vai dar o café da manhã do comandante do Sherreda. E nisso a coisa começa a complicar, porque o Sherreda convida o Murphy para uma partida de xadrez. Eu confesso que eu tive muita esperança no Murphy durante essa partida de xadrez, porque eu estava esperando que ele conseguisse dar a volta no Sherreda, porque o Murphy, apesar de tudo, ele já mostrou várias vezes que ele é esperto, que ele sabe enrolar as pessoas, e eu estava esperando que ele conseguisse quebrar o comandante ali, que ele conseguisse dar a volta, mas no final das contas era o comandante que estava dando as cartas o tempo inteiro, porque ele estava ali segurando o Murphy, porque enquanto eles estavam ali jogando, estava se criando uma grande emboscada para essa reunificação da Emori. Só que tem um pequeno detalhe que eu vou falar que me deixou um pouquinho cismada, um pouquinho intrigada. Deixa aqui nos comentários a opinião de vocês. Porque assim, antes dessa reunificação, a Emori ela pega o DNA dos filhos de Gabriel para que ela possa conectar com as pessoas de Sanctum, para que ela possa encontrar os pais desses filhos de Gabriel. Até aí tudo bem. E ela tem ali uma conversa bem importante com o Nelson, falando que ela entende tudo que ele sente, que aquilo importa para ela, que ela tá tentando fazer pelos outros o que ela não podia fazer por ela. E eu achei essa conversa bem importante, porque parece, para mim pelo menos, pareceu que o Nelson tinha sido tocado ali por toda a explicação dela, que parecia que eles estavam se entendendo mesmo. Mas antes dessa conversa com o Emori, o Nelson ele conversou ali com a Nick fez a cabeça dele ali tentando bolar um plano ali de cada um ficar com uma parte de Sanctum 50-50, ou seja, criar uma grande rebelião, causar uma destruição ali, afinal de contas ela já tinha perdido tudo, então fazer todo mundo se ferrar é só um bônus adicional para ela. Então eu sinceramente fico muito na dúvida, porque quando a rebelião ali estourou, que eles conseguiram emboscar Emori, eu fiquei na dúvida. Fiquei sinceramente na dúvida se o Nelson ele estava do lado da Nick ou da Emori.
Porque tudo bem, a situação ali com os pais dele deu errado, mas deu errado por causa dos pais dele. Não foi porque Mori tava fazendo alguma coisa para eles se ferrarem. Aquilo ali tava dando certo. A mãe dele, a mãe do Nelson, foi super carinhosa com ele. Foi uma cena bem bonitinha. O que deu errado ali foi o pai dele. Porque o pai dele, quando ele chegou ali, ele queria falar com o Daniel, ele queria falar com o Murphy. E o Murphy não estava ali, porque ele estava sendo enrolado pelo Sherry, que usou aquela partida de xadrez ali para segurar o Murphy enquanto a rebelião acontecia ali. E o Murphy, ele se deu conta disso muito tarde, porque eles conseguiram ali prender a Emory e conseguiram pegar ela como refém. E eu acho que isso vai acabar pesando muito pro Murphy, porque se a gente for pensar bem, muita coisa ruim já aconteceu por causa de pequenos deslizes do Murphy. Então eu acredito que isso também vai pesar bastante para ele. Eu tô ouvindo muita teoria na internet de que a Emory tá grávida. Eu sinceramente espero que não. Não porque eu não acho que ela deve engravidar, e sim porque aquela emboscada ali, toda aquela situação ali me fez pensar que a Emory pode morrer nessa temporada. E duas coisas, né, gente? Ela morrer grávida vai ser uma coisa muito tensa, muito triste. E principalmente vai ser duas coisas ali que vão pesar muito na cabeça do Murphy se ela morrer. A própria morte de Murray e a morte de um possível filho dele. Então, assim, eu espero que ela não esteja grávida. E se ela estiver, eu espero que ela sobreviva ao que estiver por vir. E a Mad tá ali no meio de uma sessão de terapia ali com o Jackson, porque no episódio passado ela teve aquela crise, ela entrou em pânico ali quando a Indra pediu para ela ser a comandante de novo. E ela fala um pouco sobre como ela se sente, mas eu ainda acho que falta alguma coisa ali, porque ela fala que ela cedeu ali quando o Bella me pediu, porque a Clark estava em risco, mas tem um pequeno detalhe, né, gente? Quando a Mad conheceu a Otávia, ela se sentiu bem seduzida ali, por treinar, por ser treinada por ela. A gente via uma empolgação nela ali. E naquele momento ali ela não parecia estar preocupada com as pessoas descobrirem que ela era comandante. Então acho que tem uma pequena falha ali, em deixar subentendido ali que a Mad se sentiu pressionada o tempo inteiro, que foi uma experiência ruim para ela desde sempre. É claro, as coisas podem ter mudado ali para ela no momento em que a chama foi tirada dela, mas eu acredito que no início ela se sentiu bem atraída para essa questão de ser comandante. Mas importante é falar sobre aquele desenho ali que ela estava fazendo, que parecia ser aquela luz ali da anomalia aberta. Então, com certeza, um dos comandantes viu a anomalia aberta. Então, acredito que um dos comandantes sabia o que podia acontecer, sabia sobre os outros planetas. E eu tenho um bom palpite sobre isso. Se não for o Shiheda, com certeza é Alexa. Porque durante a conversa ali no jogo de xadrez, o Murphy ele conseguiu fazer uma conexão ali entre a Alexa e o comandante ali, falando que eles eram opostos, que enquanto ninguém gostava do comandante, Alexa era adorada. É claro que isso foi uma coisa ali para fazer um carinho nos fãs, né, que sentem muita falta da Alexa, mas eu acredito que também pode ter alguma conexão ali com o desenho da Mad, porque eu quero pensar que as coisas não estão acontecendo de maneira aleatória no final da temporada. Então eu acredito que talvez a Alexa tenha algum conhecimento sobre anomalia. Deixa aqui nos comentários o que vocês acham sobre essa minha teoria de que a Alexa viu a anomalia aberta. Bom, gente, falando de Bardo, eu já vou começar reclamando do Gabriel, porque no episódio passado ele ferrou com todo mundo, ele traiu todo mundo.
Ele fez todo mundo ser pego ali, ser entregue. Ele basicamente entregou todo mundo ali de presente. E no início ali que a gente viu o Gabriel, ele tá todo preocupado com as meninas, tá querendo saber o que tá acontecendo com elas, tá falando que sente muito o quê, gente? Foi ele que fez aquilo ali. Ele tinha mais é que tá quieto. Ele tá sentindo muito depois que ele ferrou com tudo. Não, é umas coisas que eu não me conformo. A pessoa ferra com tudo e depois vem falar que sente muito. Pra mim, eu não vou mais esquecer, eu não vou esquecer o que o Gabriel fez, porque eu acho que isso vai mudar bastante as coisas. Talvez o Levi estivesse falando verdade, talvez fosse melhor se elas tivessem conseguido fugir. Talvez elas não morreriam. Isso é uma coisa que a gente não vai saber por enquanto. E quando o Gabriel viu a pedra da anomalia, ele ficou cego, ele ficou hipnotizado, ele ficou encantado ali com o mundo de conhecimentos que ele poderia ter pesquisando, estudando a pedra da anomalia ali. Então ele logo esqueceu ali o remorso dele por ter ferrado com as meninas. E durante esse período em Bardo a gente pôde ver duas conversas ali bem importantes. Uma da Diosa e da Hope. Elas puderam se conhecer melhor, porque afinal de contas a Hope que a Diosa conhecia era uma criança que não sabia lutar mesmo porque ela não permitia. E a Hope que ela conhece agora é uma guerreira que já matou como ela, então é uma assassina como ela. E a gente vê como isso afeta a Diosa, porque ela não queria nada daquilo pra ela. E a Hope mostra ali como o desaparecimento da Diosa e da Otávia mudaram ela, afetaram ela. Foi uma cena bem triste ali, porque as duas estavam se reconectando e ao mesmo tempo elas estavam presas. E falando sobre a Otávia e sobre a Eco, eu acho que a conversa que elas tiveram foi o início de um momento de perdão entre as duas. Eu confesso que durante essa temporada a minha raiva pela Eco tá diminuindo. Eu tô gostando um pouquinho mais dela, mas eu ainda acho que essa questão dela ser muito fria, dela ser essa assassina que mata sem piedade, eu acho que isso ainda vai prejudicar ela, ainda vai ser uma coisa muito forte para ela. A conversa que as duas tiveram foi muito boa, porque a gente vê como a Otávia tá de boa nessa temporada, porque a Otávia ela tá muito tranquila, ela tá em busca de paz, ela não tá mais falando de guerra, apesar dela ser convocada ali pra guerra, ela tá mais calma, ela tá mais na dela. A gente tá vendo a Otávia mudar também. Então a gente vê as duas ali se conectando, se abraçando, que foi uma cena muito bonita também. Mas eu acho que o que marca mais nesse momento ali foi o sonho, o flashback ali que ela teve com Bellamy, em que ele fala ali que a maior fraqueza da Echo é a lealdade dela. E eu acho que isso é que vai pegar mais pra frente. As quatro ali, elas estão sendo muito bem cuidadas. Então a Echo tem ali uma revelação, né? Ela entende ali que elas estão sendo recrutadas para se tornar discípulos, né? Discípulas. Então a Echo, no final do episódio, assim, ela tá bem focada. Parece que ela superou tudo que aconteceu com Bellamy. E eu acho isso muito estranho, muito preocupante também. Porque assim, gente, se ela superou de verdade, se ela deixou passar de verdade, se ela tá disposta a seguir em frente mesmo, e se o Bellamy tava certo sobre a questão da lealdade dela, tudo isso pode colocar todo mundo ali em risco. Porque a Otávia aceitou ali ser uma discípula ali do Anders, porque ela queria sobreviver e porque ela queria sair dali. A mesma coisa para Hope e para Diosa, que só queriam sobreviver e sair dali. Agora para Echo, me deixou muita sensação de que ela pode mudar de lado. Acho que talvez a gente possa se decepcionar com a Echo,
porque ela pode sim, talvez, se unir ao Anders de verdade e talvez se virar contra todo mundo, não sei. No final do episódio, a gente vê ali a Clarke e a Raven chegando ali em Bardo e o Gabriel conta ali pra Clarke que o Bellamy morreu. Pra mim, aquela cena ali, ela precisava demais, ela precisava de chorar, ela precisava de gritar como o Michael fez. Eu senti muito falta da reação da Clarke. É claro que teve os seus motivos, porque pra quem não sabe, esse episódio foi dirigido pela Lindsay, a Raven, e ela até fez ali uma cena para que a Clarke tivesse uma reação mais dramática. Só que o Jason, o criador da série, não permitiu que essa cena em que a Clarke descobre que o Bellamy morreu fosse dramática, que ela se ajoelhasse, que ela chorasse, que ela fizesse uma cena mais emocionante. Ele não permitiu que essa cena acontecesse. Ele acreditava que seria melhor que fosse só um estado de choque ali, a Clarke totalmente travada. Eu não imagino a cena assim. Eu imagino a Clarke chorando muito, porque eu imagino que se fosse a situação inversa, o Bellamy não ia se aguentar de tanto chorar, de tanto gritar por causa da Clarke. Então eu senti falta de mais emoção, eu senti falta da Clarke ser mais impactada ali com a morte né, do Bellamy. Mas teve a mão do Jason nisso e isso me preocupa bastante, porque assim, gente, se ele não deixou a Clarke, a melhor amiga do Bellamy, chorar pela morte dele, se ele não permitiu ela ter uma crise por causa da morte dele, gente, ele não vai deixar Bellarke acontecer nessa série. Ele vai cortar Bellarke, a gente não vai ver esses dois juntos no final da série, com certeza. Se ele não deixou uma simples cena ali que com certeza ia agradar muitos fãs, ia deixar muita gente emocionada, e ele não deixou isso acontecer, com certeza ele não vai deixar Bellarke acontecer. Bom, depois que a Clarke chegou ali, o Anders, ele foi ali pro 13º andar e ele tirou alguém da criogenia. Ele tirou o pastor. E quando a gente viu ali quem era, era o Bill Cadogan, que já tinha bastante teoria de que ele seria o pastor. Então ele fala ali que ele acordou ele antes do tempo. Ele perguntou se ele já estava em guerra. E o Anders fala que eles encontraram a chave. Que eles encontraram a Clarke. No vídeo passado eu tinha falado que talvez o pastor fosse a Ali. Isso faria total sentido ali, a Ali ter uma certa obsessão com a Clarke e ela acreditar que a Clarke fosse a chave para alguma coisa. Mas com o Bill, como isso funcionaria? Afinal de contas, até onde se sabe, o Bill não conheceu a Clarke. A Clarke nasceu anos depois de tudo acontecer. Então, de onde é que ele tirou que a Clarke seria a chave de alguma coisa? Ele conseguiu ver o futuro? Como que ele viu o futuro? Como que ele sabe que a Clarke é a chave de alguma coisa? Talvez tudo isso se responda no próximo episódio, episódio 8, que vai servir ali como um piloto pro spin-off, pra série derivada de The 100, que eu tava bastante preocupada com essa série, que eu achava que não ia ter história, que não ia ser interessante, que ia ser bem chata. Se essa série ela for focada ali na história da Becca, no início do segundo amanhecer, com o início de como as coisas acabaram se destruindo, pode ser uma série bem interessante a gente entender como que foi o início do fim. Então, eu acho que as minhas expectativas estão aumentando com relação a essa série. Eu acho que esse 8º episódio vai ser um belo começo, porque me pareceu bem interessante, eu gostei bastante. Eu espero não me decepcionar, mas eu tô começando a ficar mais animada com esse spin-off. Talvez eles pudessem mudar o nome. Anaconda também esquisito.
Mas eu não sei, vamos esperar pra ver. Eu lembrei de uma coisa, o que aconteceu com a Gaia? Onde é que está a Gaia? Eu imaginava que ela estava em Bardo, mas por enquanto não tem nenhum sinal de que ela realmente está em Bardo. Então onde é que está a Gaia? Ela simplesmente desapareceu ali com um discípulo e existe uma teoria de que esse discípulo seja o Bellamy. A história ficou meio esquecida e aí, provavelmente a gente não vai ver nada disso no próximo episódio. Vai ser mais um episódio de apresentação sobre a história do Bill Cadogan. Então a gente não vai ver nada sobre a história da Gaia. Provavelmente a história ali da Emory também vai ficar meio parada, meio esquecida ali. Eu não sei se eles vão fazer um paralelo entre a história do Bill Cadogan e o que tá acontecendo em Sanctum, mas eu não sei. Eu acho que eles vão dar uma pausa em tudo que aconteceu nesse episódio, no que aconteceu com a Gaia, para poder focar só na história do Bukodogan. Deixa aqui nos comentários as teorias de vocês. Que conexão vocês acham que existe entre o Bill e a Clarke, para ele acreditar que ela é essa chave que vai impedir essa grande guerra. E para quem não for inscrito, se inscreve, ativa as notificações. Não esquece de deixar o seu like, de compartilhar esse vídeo nas redes sociais de vocês. Até o próximo vídeo de The 100. Tchau!